que o senhor está mentindo. Eu fiquei tão incomodado com isso, porque a apreciação de provas requer um treinamento que eu, que sou advogado, sou mestre em direito econômico, não tive. Fiz questão de me levantar dessa cadeira e chamar o único que teve esse tipo de treinamento aqui na comissão, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. E ele revelou uma interpretação igual à minha, a de que, de fato, o senhor estava, naquele momento, respondendo para não se incriminar e que eu não poderia interpretar aquilo apenas por uma suposição em relação àquilo que o senhor estava dizendo. Eu sou um legalista e me orgulho muito disso. Na dúvida, eu acho que deve prevalecer a inocência das pessoas. Entretanto, eu não posso deixar de dizer que eu olho com imensa tristeza o que aconteceu no Brasil, desde a eleição até o dia 8 de janeiro e até o que veio depois. Porque o senhor está aqui diante de um homem que admira profundamente o Exército Brasileiro. Eu sou um admirador do Exército Brasileiro. Eu não me conformo com as narrativas tão pejorativas ao Exército que sempre estão atribuídos ao que aconteceu entre o golpe de 64 até a redemocratização do nosso país. O nosso Exército foi muito achincalhado, foi condenado por esses 21 anos como se o Exército fosse uma instituição que torturou, que quebrou o país com um plano econômico, sem dúvida, apocalíptico, e que todo aquele processo de redemocratização colocava o Brasil bom de um lado e o Exército, as Forças Armadas, do outro lado. A história do Exército não é essa. O Exército Brasileiro foi fundamental na fundação do nosso país. Lá na minha Bahia, no 2 de julho, nós comemoramos aquilo que é a gênese do Exército Brasileiro, quando pela primeira vez o povo brasileiro, o branco, o negro, o índio, se uniram para botar os portugueses para fora das nossas fronteiras. O Exército conviveu com o Brasil colônia, conviveu com o Brasil Brasil colônia, depois com o Brasil império. O Exército foi fundamental para a proclamação da República e fundamental na defesa das nossas fronteiras e tantas outras coisas positivas para o nosso país. O Exército é, sem dúvida, uma instituição democrática. Eu não tenho dúvida disso. Uma instituição que tem um profundo compromisso com a democracia. E foi esse compromisso com a democracia que barrou pessoas que, de uma maneira absolutamente antidemocrática, cogitaram que deveríamos interromper o processo democrático brasileiro, que deveria acabar com o Estado democrático de direito. Nós vimos, depois da eleição, as pessoas se colocarem à frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Ora, se colocar na frente de um quartel pedindo a intervenção militar, obviamente que é um crime, porque estão ali solicitando que haja uma intervenção pela força, pelas armas, para impedir que o processo democrático brasileiro, construído com tanta dificuldade, fosse aniquilado. Eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu na porta dos quartéis deveria ter sido barrado. De qualquer maneira, não importa se quem estavam ali eram parentes de militares, não importa quem eram, Era necessário, sim, ter havido uma resposta imediata e dura contra aquilo. Agora, obviamente que as pessoas se colocaram na frente dos quartéis, obviamente aquele outro que esteve aqui que colocou uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília, obviamente que essas pessoas que têm um comportamento
golpista, um comportamento antidemocrático. E aí, meu caro deputado André Fernandes, eu falo golpista porque eu não tenho dúvida de que aqueles que estavam na porta dos quartéis pregando contra a posse de um presidente que eu não votei, mas que ganhou a eleição, são golpistas. Não tenho dúvida disso, dúvida nenhuma. Não quero dizer que com isso houve um golpe de Estado, porque uma coisa é a intenção individual de A, de B, de C, outra coisa é um golpe de Estado, que é algo muito mais organizado. Mas não tenho dúvida que os militares que assumiram essa postura de querer impedir a posse de um presidente democraticamente eleito, aqueles que pregaram na porta dos quartéis uma intervenção dos militares saindo da sua função constitucional de defender a democracia para tomar, através das armas, o controle da nação, sem dúvida, essas pessoas cometeram um crime e precisam ser punidas. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu quero dizer, meu caro coronel, que realmente eu tive hoje um dia muito difícil, porque o tempo inteiro eu entendi que o senhor estava faltando com a verdade, mas fiz de tudo para manter o meu lado legalista, de não poder interpretar de acordo com o meu sentimento e não com uma prova material para comprovar que o senhor estava faltando com a verdade. Mas eu tenho, em nome de todo o povo brasileiro, a certeza de que esse tipo de comportamento que envergonha as Forças Armadas não é o comportamento do Exército do meu país. O Exército do meu país tem grandes serviços prestados ao meu país. O Exército brasileiro é motivo de orgulho para todos os brasileiros e não será a conduta individual, equivocada, maligna de alguns que vai destruir a imagem do Exército brasileiro. Portanto, eu quero dizer que, ao fim e ao cabo dessa reunião, depois de tantas falas, o senhor veja que o senhor é o primeiro depoente que vem aqui e não consegue sequer ter o apoio dos deputados todos da oposição. Como ontem eu vi aqui um militar que, ao meu ver, um homem digno e honrado, que saiu daqui e a imprensa do Brasil e todas as pessoas aplaudiram aquilo que ele falou, sentiram convicção e certeza de que ele estava falando a verdade e que, portanto, não se trata de uma posição aqui deste colegiado de ser contra ou a favor dos militares, mas sim de buscar a verdade. E nós vamos continuar buscando a verdade. Eu tenho dito sempre que essa CPI não busca identificar as culpas pessoais de cada um, mas com certeza identificar o que é que aconteceu, essa vertigem que a democracia passou nesse período, nessa quadra triste da nossa história, em que tantas pessoas se colocaram contra as instituições democráticas. Nós estamos perseguindo um objetivo para responder ao final do nosso trabalho se de fato houve ou não uma tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país. E estamos avançando com esse propósito. Mas certamente essas pessoas haverão de ser punidas pelo Poder Judiciário, que já está bem adiante de nós nessas investigações, mas nós aqui nesse colegiado, haveremos de dar uma resposta histórica ao Brasil para dizer o que de fato aconteceu. Porque, afinal de contas, todas as pessoas que querem e têm interesse de identificar o que de fato aconteceu estão nos assistindo agora. Nos assistindo através da TV Senado, da TV Câmara, da nossa imprensa livre e democrática do Brasil, e essas pessoas também estão formando um juízo de valor para que possam ver com os seus próprios olhos o quão ameaçada foi a democracia brasileira que foi construída a tão duras penas e o quanto nós precisamos nos organizar para, de mãos dadas, de braços dados, armados com a convicção da democracia, da liberdade, defender o Estado Democrático de Direito. Essa é a minha posição e eu tenho certeza que é a posição dos membros dessa CPMI. Pela ordem, senhor presidente. Deputado André Fernandes. Deputado, eu não vou conceder mais pela ordem, porque eu não vou debater com Vossa Excelência. Não tem mais nenhuma questão de ordem a ser feita. Não havendo
mais nada a tratar. Agradeço a presença de todos. Convidamos para a próxima reunião. Está encerrada a reunião. As normas. Era isso que eu ia falar. Acesso aos documentos. A questão do acesso aos documentos. Vou reabrir a sessão, então. Por favor. Apenas para colocar que está em votação. Está em votação aquilo que foi apresentado aqui pela Secretaria da Mesa. Se alguém tiver algum assunto para tratar referente a esse documento, está aberta a palavra. Pois não, deputado Zalci. Primeiro, eu não sei, foi feito um acordo onde se diz aqui para falar como líder eu tenho que ser da base de governo ou de oposição. Eu não sou nem da base de governo nem de oposição, eu sou independente e quero a verdade. Eu pergunto a Vossa Excelência, né, só terá acesso, inclusive aqui no artigo 6º, provavelmente virá essa questão. Só quem é declarado... Acesso governo, como deputado? Não, é porque aqui, por exemplo, no artigo 6º, diz assim, o presidente... Artigo 6º, o presidente poderá adotar... Deixa eu ver... O presidente poderá adotar critérios ainda mais rigorosos para o acesso a documentos sigilosos específicos, inclusive limitando quais membros e servidores farão jus ao referenciado acesso, bem como se valendo do uso da sala de documentos. Olha, eu acho que essa coisa de limitando quais membros, isso eu não vou fazer. Pois é. Então eu vou tirar quais membros aqui, porque não faz nenhum sentido. Todos os membros da CPMI têm direito. Isso, perfeito. Então eu quero que a mesa faça esse reparo. Senhor presidente, não tem investigados todos os têm membros... o mesmo direito? Investigados têm o mesmo direito? Deputada, senadora Simone Tronic, Soraya Tronic, nós já falamos desse assunto aqui várias vezes. Quem está na comissão não é mais nem menos deputado nem senador do que eu ou Vossa Excelência. Portanto, todas as pessoas que estão na CPMI têm acesso ao documento. Eu quero registrar mais uma vez, aliás, a imprensa fez questão de dizer hoje uma inverdade, quando colocou que a presidente do Supremo Tribunal Federal havia negado o acesso da CPMI aos relatórios e aos inquéritos que estão tramitando no Supremo. Não é verdade. Inclusive, já chegou do Supremo Tribunal Federal documento sigiloso. O que a ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal colocou foi aquilo exatamente que eu já disse publicamente na imprensa e aqui na CPMI. Ela disse que os inquéritos que ainda têm diligência, estão em diligência, não serão encaminhados agora, obviamente, para que as diligências possam ter efeito. Essa foi a única colocação e foi exatamente o que o presidente dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, me disse, que daquela data que nós nos encontramos, nos 45 dias avante, ele encerraria todos os inquéritos e passaria os inquéritos para essa CPMI que estão em segredo de justiça. Agora, obviamente que não pode passar inquéritos que estão em diligência. Isso é óbvio, a justiça está investigando. Então, essa é a única questão. Só concluindo aqui, presidente, minha fala, presidente. Um instante. Só para concluir, presidente. Um instante. Pois não, deputado. A minha sugestão, inclusive com relação ao artigo 6, é excluir o artigo 6º total, que não tem sentido da forma como está redigido. Presidente, Vossa Excelência. Essa é a sugestão. Eu concordo com Vossa Excelência. Vamos excluir o artigo 6º. Isso, boa. Pois não. A nossa assessoria dialogou com a comissão, com a mesa da comissão, e apresentamos algumas sugestões. A informação que nós tivemos é que as sugestões foram acatadas. A mesa confirmando isso, nós não nos opomos a fazer essa aprovação simbólica. Bom, como Vossa Excelência sabe, eu estava aqui presidindo, mas o secretário da mesa informa que foi acatado. Então, está tudo ok. Da nossa parte, nós concordamos. Pela ordem, deputado Abílio Brunini. Só para questão do texto. O senhor está ouvindo aí? Eu não quero. Está ouvindo? Isso eu já adotei. Pois não. Senhor presidente, só fazer uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de, sempre que puder, me inscrever e interpolar, e eu tenho visto que recorrente tem sido atacado sobre a questão de ser membro ou não membro, e como o senhor mesmo disse em falas anteriores, que
O que não é membro apenas não tem direito a voto e tem o tempo reduzido à sua participação na CPMI, que seria o de 3 minutos. Contudo, senhor presidente, uma das questões que colabora com que os não membros tenham acesso à informação, até mesmo para poder interpelar, é ter acesso a algumas informações. A informação que ela é sigilosa, eu entendo que ela pode ser sigilosa, de certa forma, a algumas pessoas, mas, contudo, senhor presidente, somos parlamentares que querem ter acesso à informação para poder fazer questionamento. Senão, as informações que eu devo ter acesso serão apenas por vazamentos na imprensa, isso me prejudica no poder de exercício do parlamentar de poder questionar as pessoas que são testemunhas ou investigados com amplo direito à informação. Eu só peço ao senhor, não sei se é possível, se não for possível disponibilizar de uma maneira virtual ou alguma coisa para os não membros, que seja pelo menos possível o acesso físico, da gente poder ir ali, verificar os documentos para poder ter acesso à informação e fazer questionamento. Porque senão a gente fica em desvantagem no sentido de querer perguntar aos investigados. Deputado Brunini, esse procedimento é um procedimento que foi adotado até hoje em todas as CPIs e CPMIs que aconteceram no Congresso Nacional. É mais fácil Vossa Excelência conseguir, perante a bancada que o senhor representa, que o senhor se torne membro da CPMI. O senador Marco Duval se afastou da CPI, o senhor pode tomar o lugar dele, mas isso nós não podemos fazer por quanto seja uma regra, não pode, deputado, não vou mudar uma regra histórica apenas para que a gente possa conceder essa CPMI, mesmo entendendo uma posição de Vossa Excelência. Pois não, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, no final de todas as reuniões, tanto um membro da oposição quanto um membro da base tem direito a 5 minutos. Eu gostaria que Vossa Excelência desse aos membros declarados independentes também 5 minutos. Eu não vou fazer isso, senadora. Por que não? Porque a gente tem aqui 2 blocos que estão se colocando, mas a gente fez um acordo e que sabemos que tem alguns que o direito, a gente tem na Câmara e no Senado, bloco da maioria e bloco da minoria. Foi em nome desses 2 blocos que nós colocamos. Eu peço que a senhora entenda, porque isso vai trazer, sem dúvida, uma solicitação de vários outros tempos, isso vai prejudicar imensamente o nosso trabalho. Afinal de contas, isso na verdade, quando foi colocado, foi apenas para resolver um assunto de uma dificuldade que alguém tem. Então, eu tenho certeza que se a senhora chegar um dia atrasado, eu tenho certeza que a senhora vai conseguir usar esse tempo. Mas, pois não, deputado, senador Magno Malta. Como Vossa Excelência havia encerrado a sessão e reabriu outra, né? Eu estou até com medo de todo mundo se inscrever e aí a gente tem que ir até 1h da manhã. Mas a minha fala, nesse momento, é me solidarizando, já que estamos num Estado democrático de direito, onde se fala tanto em ato antidemocrático e democracia, se estamos numa democracia, eu quero me solidarizar com o jornalista Pavinato. Hoje foi com ele, amanhã será com outro qualquer. E essa moda não pode pegar, já que estamos vivendo... Senador, eu vou pedir a Vossa Excelência que a gente faça apenas a questão de ordem. Não foi isso que nós combinamos, senador. Acho que o senhor desmoraliza nosso trabalho. Eu interrompi a fala do deputado André Fernandes, porque ele não estava fazer uma questão de ordem, porque já acabou a sessão. Assim, Vossa Excelência desmoraliza o nosso trabalho, senador. Eu estava fazendo... Não, mas eu não estou pedindo... Não, eu vou cortar a palavra de Vossa Excelência. Por favor, se Vossa Excelência quiser falar. Mas, deputado... Senador, eu não estou considerando... O senhor não me deu a palavra? Eu dei a palavra para o senhor fazer uma questão de ordem. Não é questão de ordem. Mas então não é questão de ordem, o senhor dá essa palavra. Próximo orador escrito. Questão de ordem... Próximo orador escrito. Senadora... Próximo orador escrito. Senadora Damares, por favor. Senhor presidente... Citar o artigo. Pois não, pois não. Eu não vou falar, senhor presidente. Vossa Excelência pode falar, Vossa Excelência pode falar sobre este assunto que é sobre os documentos sigilosos. Mas é questão se fosse, Vossa Excelência não vai falar, senador. Vossa Excelência não vai falar sobre isso. Mas eu não fiz questão de ordem. Não é questão de ordem, mas a gente está tratando apenas desse assunto. O senhor não vai falar. Eu não gosto de Senadora Damares, pode falar. Um jornalista, presidente, uma emissora atacada. Usaste no seu tempo. No seu tempo. Eu posso? No seu tempo. Pode falar, senadora. Nova sessão, o senhor sabe, né? Presidente, apenas para... Apenas Ou a gente para não conhece nada aqui. o andamento do nosso acesso aos documentos sigilosos.
Os governistas disseram que apresentaram sugestões à mesa e que se dão por satisfeito. As sugestões que o deputado falou já estão nesse texto ou são novas sugestões? Se são novas sugestões, a gente precisa ter uma outra redação desse documento. Documento novo. Minha segunda colocação, presidente. Eu já fui assessora em CPI inúmeras vezes e sei o que nós, assessores, eu ainda me sinto assessora. Não, peraí, não vai demorar. Passamos lá na sala sigilosa. Esse documento já está disponibilizado. Foi fechada, essa é nova. Não, presidente. Eles aceitam do jeito que está, apenas excluído o artigo 6º. Senadora Damares, foram colocados algumas modificações, a mesa já disponibilizou um outro documento. Se houver alguma coisa que Vossa Excelência discorde, podemos discutir agora. Não, é que eu não entendi se eles estão apresentando mais sugestões para os acessos ou se eles já apresentaram e já é esse documento que a gente tem. Esse documento que está... É aquele documento que está com a mão dela? Ok. A segunda proposta, presidente. A segunda proposta. Pois não. Essa é uma CPMI que eu acho que ela vai ser uma das que vai bater recorde em volume de documentos. Dado o número de requerimentos que nós aprovamos e outros que virão, só horas de vídeos, nós vamos ter que assistir em torno de 500 horas de vídeo. Então, os nossos assessores estão trabalhando muito. A pergunta é possível aumentar o número de 1 para 2 assessores? Não, senhora. Ou parlamentares? Não, senhora. Esse foi um acordo. Um membro por senador, por parlamentar, já significa que 128 pessoas terão acesso a esses documentos. São documentos sigilosos. Se a gente ampliar isso para mais 64, nós vamos para quase 200 pessoas. São documentos sigilosos. Isso é autoexplicativo. Pois não, deputado André? Me desculpe, porque eu achei que Vossa Excelência realmente queria debater sobre a minha fala, mas... Presidente, sei pedir desculpas quando estou errado. Então, eu errei com Vossa Excelência. Nada, parabéns pela condução. Sempre que estou aqui, eu deixo claro que tem sido com excelência a sua condução nessa comissão. Então, parabéns. A minha questão de ordem realmente seria de acordo com o artigo 6º, que foi contemplado, que era para tratar sobre esses documentos. Aproveito para saber se existe alguma previsibilidade sobre a próxima oitiva ou próxima reunião dessa CPMI. É isso, senhor presidente. Nós pretendemos, já determinei a Secretaria da Mesa, que na próxima terça-feira, ouviremos o Tenente-Coronel Mauro Cid e na quinta-feira realizaremos uma sessão deliberativa dessa comissão. Mais alguém? Pois não, senador Sérgio Moro. A sugestão procedimental, presidente, acho que até já falei em privado com Vossa Excelência, nessas convocações de testemunhas ou investigados, nós já pudéssemos colocar na convocação esses alertas do direito ao silêncio, para que evitássemos esses sucessivos habeas corpus do Supremo, que tem sido ponderado nas decisões, mas sem que houvesse esses habeas corpus, eu tenho absoluta convicção de que Vossa Excelência manteria o direito, respeitaria os direitos fundamentais das pessoas aqui chamadas. Então fica a impressão que essa comissão precisa de uma tutela do Supremo Tribunal Federal, que não é verdade. Então, nessas convocações, eu sugeri que fosse colocado expressamente que seria resguardado o direito ao silêncio e o direito a não responder perguntas que tivesse o potencial incriminatório e que a pessoa chamada à condição de testemunha tem o dever de dizer a verdade. Vossa Excelência está certíssimo, senador. E eu peço à Secretaria da Mesa que observe essas ponderações do senador Sérgio Moro e que na próxima convocação já conste essas orientações. Senador, o deputado Marco Feliciano. Obrigado pela profecia. Apenas para falar sobre essas normas de acesso, eu falei agora com a assessoria do governo, eles disseram que as modificações que foram apresentadas aí já estão aqui nessa última ata, nesse documento que está no computador. Apenas vai faltar a supressão do artigo 6º, é isso? Só quero essa confirmação. Exatamente. Muito obrigado. Não havendo nada mais... Botamos agora em votação o texto
texto que está aí no computador a respeito do acesso aos documentos sigilosos. Aqueles que o aprovam permaneçam como sem o artigo 6º, senador. Sem o artigo 6º. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Então está aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais para tratar, declaro encerrada a presente reunião.